Então, a gente vai continuar no livro Missionários da Luz, e aí a gente parou no capítulo da semana passada, a gente parou numa parte em que o André está admirado com o corpo, né, com o corpo espiritual, no caso, estudando todas as partes, mas agora pela visão da energia, da luz, que perpassa por todo o nosso organismo. E a gente parou nessa parte aqui. Cobrindo as maravilhas orgânicas estava o sistema nervoso, semelhando-se à capa radiante, estruturada em fios tenuíssimos de luz feérica. A região do cérebro parecia uma lâmpada em azul suavíssimo, cuja luminosidade se ligava em sentido direto ao cerebelo, descendo em seguida pela medula espinhal até o plexo sagrado, onde o foco brilhante adquiria expressão mais intensa, para atenuar-se depois no grande ciático. Transferi minhas observações para a forma feminina, igualmente radiosa, concentrando meu potencial analítico sobre o sistema endócrino, disposto à maneira de constelação entre as peças orgânicas. Desde a epífise, situada entre os hemisférios cerebrais, até os núcleos procriadores, as glândulas pareciam formar belo sistema luminoso, semelhante a pequenos astros de vida, congregados em sentido vertical, qual antena rútila, atraindo a luz procedente do mais alto. Interessante ele fazer essa analogia do sistema endócrino, né? Porque nós temos os órgãos que vão fabricar todos os hormônios, né? E esses hormônios, eles são componentes que têm funções específicas, né? Alguns com funções que vão fazendo com que o organismo funcione, cada um no seu comando, né? A insulina, que é um dos mais conhecidos por todos, né? Devido à diabetes, que é o desequilíbrio desse daí. E ele vai falando como esses pequenos astros, né, que ele coloca aqui, pequenos astros de vida, que vai comandando todo o nosso organismo, como é um sistema muito meticuloso, né, em todos os seus detalhes, em todas as suas nuances, qualquer desequilíbrio, você fica se sentindo um pouco mal, e assim vai. Continuando. Cada qual apresentava sua forma específica, suas expressões vibratórias, suas características particulares, diversificando-se igualmente a cor de cada uma. Embora recebesse todas, a seu modo, a coloração da epífise, semelhante pequenino sol azulado. É bom até para a gente, na hora de uma meditação, né, já tentar visualizar esse sistema de uma forma azulada, mantendo em seu campo de atração magnética todas as demais, desde a hipófise, na região dos ovários, como nosso astro de vida, garantindo a coesão e o movimento de sua grande família de planetas e asteroides. Minha estupefação não tinha limites. É forçoso confessar, porém, que minha surpresa se distendia muito mais ao fixar os eflúvios brilhantes que emanavam de centros genitais, semelhando-se em conjunto a minúsculos santuários cheios de luz. Como eu dirigisse ao meu instrutor um olhar de indignação, seus esclarecimentos não se fizeram esperar. Na crosta, disse-me Alexandre sorrindo, após reaproximar-se de mim. Em sentido geral, ainda existe muita ignorância acerca da missão divina do sexo.
Para nós, porém, que desejamos valorizar as experiências, a paternidade e a maternidade terrestres são sagradas. A faculdade criadora é também divindade do homem, O útero maternal significa, para nós outros, a porta bendita para a redenção. Para grande número de pessoas na esfera do globo, a visão celestial é símbolo de repouso e alegria sem fim, enquanto para muitos de nós, a visão terrestre significa trabalho edificante e salutar. Não alcançaremos, porém, a terra prometida do serviço redentor sem o concurso das forças criadoras associadas, do homem e da mulher. Compreendi, com novo espírito, o caráter sublime das energias sexuais e recordei-me compadecidamente de todos os encarnados que ainda não conseguiram edificar o respeito e o entendimento relativos aos sagrados órgãos procriadores. Meu orientador, entretanto, com a antena receptora de todas as minhas emissões mentais, advertiu-me bondoso. Relegue ao esquecimento qualquer expressão das reminiscências menos construtivas. Os que ultrajam o sexo, escrevendo, agindo ou falando, já são grandes infelizes por si mesmos. Guardei a lição e abençoei a nova experiência que começava. Despediu-se Alexandre, destinando-me à grande intuição de planejamento. Não, desculpa. Na grande instituição de planejamento, onde o assistente Josino, ocupado nos encargos de seu ministério, me confiou aos cuidados de Manassés, um homem de serviços informativos da casa, que me aconselhou prazerosamente, cercando-me de gentileza e carinho. Senti imediatamente que o meu aprendizado ali se iniciava com imenso proveito. Manassés era um livro volante. Seus pareceres e informes traduziam valiosos ensinamentos. Aproximando-nos dos pavilhões de desenho, onde numerosos cooperadores traçavam planos para reencarnações incomuns, foi o meu novo companheiro procurado por uma entidade simpática que lhe pedia informações. Manassés apresentou uma otimista. Tratava-se de um colega que, depois de 15 anos de trabalho nas atividades de auxílio, regressaria à esfera carnal para a liquidação de determinadas contas. O recém-chegado parecia hesitante. Via-se-lhe o receio, a indecisão. É muito interessante como ele coloca isso aí, né, do cara que está lá já há 15 anos, né, e às vezes muito mais, trabalhando, e tem que voltar. Tem que voltar, não, tem que vir para a crosta, para trabalhar outras características que precisam da matéria para seguir evoluindo, né? É muito interessante quando ele fala isso, porque dá até esse receio, essa indecisão deve ficar um pouco pairando no ar, né? A pessoa fica receosa, porque ele trabalhou ali na assistência, trabalhou tantas coisas e sabe que quando chegar na matéria, o peso é maior e o receio é grande com relação às tentações e a tantas outras coisas que podem ser mascaradas ou encobertas pelo véu da cegueira, né, que nos pertence. Não se deixe dominar pelas impressões negativas. Dirigia-se Manassés a ele, infundindo-lhe bom ânimo. O problema do renascimento não é assim tão intrincado. Naturalmente, exige coragem e boas disposições.
Entretanto, exclamava o interlocutor, algo triste, temo contrair novos débitos, ao invés de pagar os velhos compromissos. Des- Desculpa. É tão penoso vencer na experiência carnal, em vista do esquecimento que sobrevém à encarnação. Mas seria muito mais difícil triunfar guardando as lembranças, redarguiu Manassés, incontinente. Incontinente. Prosseguindo, sorridente, acrescentou: se tivéssemos grandes virtudes, belas realizações, não precisaríamos recapitular as lições já vividas na carne. E se apenas possuímos chagas e desvios para rememorar, abençoemos o, o ouvido que o Senhor nos concede em caráter temporário. Esforçou-se o outro para esboçar um sorriso e objetou: conheço-lhe o otimismo. Quisera ser igualmente assim. Voltarei confiante no concurso fraterno de vocês. E, modificando o tom da voz, indagou: pode informar se o meu modelo está pronto? Creio que poderá procurá-lo amanhã, tornou Manassés bem disposto. Já fui observar o gráfico inicial e dou-lhe parabéns por haver aceitado a sugestão amorosa dos amigos bem orientados sobre os defeitos da perna. Certamente lutará você com grandes dificuldades no princípio da nova luta, mas a resolução lhe fará grande bem. É interessante, né, você parar, porque aqui eu nunca tinha parado para pensar dessa forma, que nesse instante ele está como se estivesse num laboratório e o meu modelo é o corpo, né, é o corpo dele, e que ele vai ver antecipadamente, a gente vai, é como se fosse uma roupa ali que você vai experimentar para seguir, para qualquer coisa, né, eu nunca tinha pensado assim, é interessante isso. Sim, disse o outro, algo confortado. Preciso defender-me contra certas tentações de minha natureza inferior, e a perna doente me auxiliará, ministrando-me boas preocupações. Ser-me-á um antídoto à vaidade, uma sentinela contra a devastação do amor próprio excessivo. Muito bem, respondeu Manassés, francamente otimista. E pode informar-me ainda a média de tempo conferida à minha forma física futura? 70 anos, no mínimo, redarguiu meu novo companheiro, contente. O outro fixou uma expressão de reconhecimento, enquanto Manassés continuava. Pondere a graça recebida, Silvério, e depois de tornar-lhe a posse no plano físico, não volte aqui antes dos 70. Trate de aproveitar a oportunidade. Todos os seus amigos esperam que você volte mais tarde à nossa colônia, na gloriosa condição de um completista. O interpelado mostrou um raio de esperança nos olhos, agradeceu e despediu-se. As últimas observações de Manassés acenderam-me curiosidade mais forte. Não contive a indagação que me vagueava no pensamento e perguntei sem recursos. Meu amigo, o que significa a palavra completista? Ele sorriu, complacente, e retrucou bem-humorado. É o título que designa os raros irmãos que aproveitaram todas as possibilidades construtivas que o corpo terrestre lhe oferece. Em geral, quase todos nós, em regressando à esfera carnal, perdemos oportunidades muito importantes no desperdício das forças fisiológicas. Perambulamos por lá, fazemos alguma coisa de útil
Fazemos alguma coisa de útil para nós e para outrem, mas, por vezes, desprezamos 50, 60, 70% e, frequentemente, até mais de nossas possibilidades. Em muitas ocasiões, prevalece ainda contra nós o agravante de termos movimentado as energias sagradas da vida em atividades inferiores que degradam a inteligência e embrutecem o coração. Aqueles, porém, que mobilizam a máquina física de maneira do operário fidelíssimo, conquistam direitos muito expressivos em nossos planos. O completista, na qualidade de trabalhador leal e produtivo, pode escolher à vontade e o corpo futuro, que lhe apraz o regresso à crosta, em missões de amor e iluminação. Ou recebe veículo enobrecido por prosseguimento de suas tarefas, a caminho de círculos mais elevados de trabalho. Eu nunca tinha ouvido falar a respeito disso, do completista, né? Na qualidade de trabalhador leal e produtivo, pode escolher à vontade o corpo futuro, quando lhe apraz o regresso à crosta. É interessante, todos esses intricamentos, né, de que estamos envolvidos. A gente já sabe as missões, mas quando chega aqui, fica um tanto quanto difícil, porque às vezes a gente se pega pensando, eu estou fazendo um caminho reto, fazendo bem, estou fazendo isso e aquilo, mas parece que falta algo, né? E esse algo é aquilo que a gente ainda não sabe, ou alguns de nós até sabem, né? Do que precisa para ter o completismo. Semelhante notícia representava para mim valiosa revelação. Nada mais legítimo que dotar o servidor fiel de recursos completos. E lembrei-me dos desregramentos de toda sorte a que se entregam as criaturas humanas, em todos os países, doutrinas e situações, complicando os caminhos evolutivos, criando laços escravizantes, enraizando-se no apego aos quadros transitórios da existência material, alimentando enganos e fantasias, destruindo o corpo e envenenando a alma. Num transporte de justificada admiração, redarguiu. Recordando o cativeiro dos espíritos encarnados no plano da sensação, consola-nos saber que há um prêmio aos raríssimos homens que vivem na sublime arte do equilíbrio espiritual, mesmo na carne. Sim, disse Manassés, aprovando-me com um olhar. Por mais estranho que possa parecer, semelhantes exceções existem no mundo. Passam frequentemente para cá, entre os anônimos da crosta, sem ficha oh, meu Deus, sem fichas de propaganda terrestre, mas com imenso lastro de espiritualidade superior. E dando-me a impressão de que desejava esclarecer-me relativamente a ele mesmo, acrescentou: há muitos anos me esforço para conseguir a condição dos completistas. No entanto, até agora continuo em fase de preparação. Compreendi que Manassés, tanto quanto eu, trazia regular bagagem de recordações menos felizes, com respeito ao uso que fizera do corpo terreno nas experiências passadas, e procurei modificar a orientação da palestra. Sabe de algum completista que tenha regressado à crosta? Interroguei. Sim, naturalmente, continuou. Naturalmente, continuei curioso. Terá escolhido um organismo irrepreensível. Meu novo companheiro mostrou significativa expressão fisionômica e
acentuou. Nenhum dos que tenho visto nenhum dos que tenho visto partir, embora os méritos que se encontravam revestidos, escolheram formas irrepreensíveis quanto às linhas exteriores. Solicitaram providências em favor da existência sadia, preocupando-se com a resistência, equilíbrio, durabilidade e fortaleza do instrumento que os deveria servir, mas pediram medidas tendentes a lhe atenuarem o magnetismo pessoal em caráter provisório, evitando-se-lhe apresentação física muito primorosa, ocultando assim a beleza de suas almas para a eficiente garantia de suas tarefas. Assim procedem, porquanto, vivendo a maioria das criaturas no jogo das aparências, quando na crosta planetária incumbir-se-iam elas próprias de esmagar os missionários do bem, se lhes concedesse a verdadeira condição, através de vibrações destruidoras da inveja, do desrespeito, da antipatia gratuita, das disputas injustificáveis. Em vez disso, os trabalhadores conscientes, na maioria das vezes, organizam seus trabalhos em moldes exteriores menos graciosos, fugindo, por antecipação, ao influxo das paixões devastadoras das almas em desequilíbrio. Entendi a extensão do esclarecimento e meditava na grandeza dos princípios espirituais que regem a experiência humana, quando Manassés acrescentou, após longa pausa: as mentes juvenis, quais crianças no mundo, brincam com o fogo das emoções. Todavia, os espíritos amadurecidos, mormente, quando chegam à situação de completistas, abandonam toda experiência que os possa distrair no caminho de realização da vontade divina. Em seguida, convidado pelo meu novo amigo, penetrei numa das dependências consagradas ao serviço do desenho. Pequenas telas, me perdi, tá aqui, demonstrando peças do organismo humano, estavam ordenadamente em todos os recantos. Tinha a impressão fiel de que me encontrava num grande centro de anatomistas, cercado de auxiliares competentes e operosos. Espalhavam-se desenhos de membros, tecidos, glândulas, fibras, órgãos de todos os feitios e para todos os gostos. Ele relatando dessa forma, fica parecendo uma indústria, né? Com vários órgãos, vários tudo. Como sabe, observou Manassés cuidadoso, no serviço de recapitulação ou de tarefas especializadas na superfície do globo, a reencarnação nunca pode ser vulgar. Por isso, trabalham aqui centenas de técnicos em questões de embriologia e biologia geral, no sentido de orientar as experiências individuais do futuro de quantos irmãos se ligam a nós no esforço coletivo. Sentindo espontânea veneração, completei os servidores que me inclinavam atenciosos, arquitetando o porvir de muitos companheiros. Como era complexa a oportunidade de renascer, que atividades intensas exigiam dos benfeitores espirituais. Ao meu gesto de estranheza, respondeu Manassés uma síntese expressiva. Você não ignora que os homens ainda selvagens ou semi-selvagens, embora utilizando os recursos sempre sagrados da natureza, edificam suas habitações em moldes mais simples e rudimentares. Todavia, o homem que já atingiu certo padrão de ideal, desenvolvendo faculdades superiores, constrói o lar,
organizando plantas prévias. Indicando o quadro interior, extremamente motivado, acrescentou sorridente. Não estamos aqui senão cogitando, igualmente, de projetos para futuras habitações carnais. O corpo humano não deixa de ser a mais importante moradia para todos nós, quando compelidos à permanência na crosta. Não podemos esquecer que o nosso próprio Divino Mestre classificava-o como templo do Senhor. Impressionado, seguia atenciosamente os trabalhos em curso. Dispunhamos-nos a seguir adiante, quando uma irmã, de porte muito respeitável, se aproximou, saudando Manassés afetuosamente. E respondeu com gentileza, e apresentou-ma. É nossa irmã Anacleta. Cumprimentei-a, sentindo-lhe a simpatia pessoal. Trata-se de uma das nossas trabalhadoras mais corajosas, acentuou o funcionário do trabalho de informações. A senhora sorriu, algo contrafeita por se ver focalizada na opinião franca do companheiro. Todavia, Manassés, com o otimismo que lhe era característico, prosseguiu. Imagine que voltará à esfera do globo em breves dias, em tarefa de profunda abnegação por 4 entidades que, há mais de 40 anos, se debatem nas regiões abismais das zonas inferiores. Não vejo nisso abnegação nenhuma, atalhou a senhora, sorrindo. Cumprirei tão somente um dever. E fixando-me, desassombrada e serena, asseverou. As mães que não completaram a obra de amor que o pai confia junto dos filhos amados devem ser bastante fortes para recomeçarem os serviços imperfeitos. Esse, o meu caso. Não se deve mencionar sacrifício onde existe apenas obrigação. Interessava-me a história daquela irmã, despretensiosa e simpática. Por isso mesmo, animei-me a perguntar-lhe: regressará então, dentro em breve? De qualquer maneira, sua resolução traduz devotamento e bondade. Não posso esquecer que também minha mãe voltou ao círculo da carne, tangida por sublime educação.